uma passagem para o sertão, eu quero ir para o sertão. Então, isso arde bem na minha vida. E eu creio que é do Senhor eu estar aqui hoje, porque a gente tem tanto a agradecer a Deus, e a gratidão ela é algo que antecede até a bênção, né? Quando somos gratos, o Senhor nos abençoa muito mais. E nós começamos um ano com muitas dúvidas, né? Foi um ano muito difícil, o ano de 2020. Muita gente fala que é um ano que não aconteceu, mas eu acho que para nós, servos do Senhor, é um ano que aconteceu, né? Se nós fôssemos parar para notar quanta coisa Deus fez nesse tempo de pandemia, um caderno não daria, né? O Senhor cuidou de todas as coisas, providenciou alimento para a nossa casa. Mesmo que nós tenhamos perdido pessoas, né? Eu mesmo perdi 3 tios pela Covid, mas a gente tem que não só cantar Deus me deu, Deus tomou, né? Bendito seja o nome do Senhor, mas a gente saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E ela cantou o hino aí que falou muito ao meu coração, por quê? Nós não combinamos nada, né? Não sabia quem estaria na sala hoje, e eu preparei uma mensagem justamente descansando em Deus em um tempo de incerteza. E ela cantou, né? Eu cuido de ti, né? Eu olho por ti, Deus está cuidando de nós. Então, assim, quando ela começou a cantar, foi, Senhor, então é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale. Porque às vezes a gente prepara alguma coisa e fala assim, ah, meu Deus, mas será que é isso? Ou, né, será que eu estou preparado para falar isso? Eu creio que quem está aqui, o Senhor permitiu a gente falar isso mesmo. E em Romanos 8, 28, o versículo fala assim, ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E nós, às vezes, nos pegamos muito assim. Eu sou uma pessoa assim, que eu falo assim, Senhor, qual é o meu ministério? Senhor, eu quero servir, eu quero fazer algo para o Senhor, mas em quê? Né? Eu já trabalhei muito com criança na igreja, e hoje, até pela minha situação física, né? Eu tive câncer de mama e eu tirei a mama direita, sou mastectomizada, e tirei os linfonodos da minha axila direita. Então, assim, certas coisas de peso, de abaixar para cuidar de criança, como eu gostava, já não dá mais. Mas o Senhor, Ele sempre nos capacita para fazer algo para a obra dele. E eu, às vezes, me questiono assim, onde é o seu púlpito, ou o meu púlpito? O Senhor quer que a gente pregue onde a gente estiver, né? Se eu estou numa loja comprando alguma coisa e eu, às vezes, não preciso desse dia, está muito quente. Ai, que calor que está hoje. Graças a Deus, né? Hoje está quente, mas estamos vivos. A gente tem que mudar um pouco o tom da nossa voz em tudo que a gente fala. Porque Jesus, mesmo quando ele nos exorta com amor. E nós temos que ser a Bíblia que o outro lê. E desde que eu adoeci, né, que eu fiquei buscando a Deus algo que eu queria fazer para Ele, para ser útil, né, primeiro, e para abençoar vidas. E quando foi que o Senhor me deu, né, eu não sei se vocês sabem, vou falar rapidinho, após eu ter tido câncer, eu fui professora há 22 anos, eu não conseguia aposentar e até então eu não entendia por que o Senhor não permitiu, que é um direito da gente, né? Eu me aposentar. E eu comecei a fazer crochê, que eu aprendi crochê na infância, e criei uma bonequinha de crochê careca que ela chama Boneca Vida. Até em tudo que tem meu nome aparece Boneca Vida. E muitas irmãs da igreja oravam por mim e falavam assim, Rogério, esse é seu ministério. Mas eu pensava assim, meu ministério é através de uma boneca. Parece coisa de doido, né? E hoje eu entendo, porque começou a pandemia, eu não podia dar aula de crochê nas lojas, que eu dava aula aqui, não podia receber pessoas na minha casa para dar aula de crochê aqui também, porque, né, a gente não pode, para dar aglomeração, e eu moro num prédio que tem muito idoso, eu também sou do grupo de risco, né?
Mas o Senhor, ele vai nos capacitando e vai mostrando que literalmente ele cuida da gente e que a seus amados ele dá enquanto dorme, né? E eu já, igual eu fui para Paulistana, eu fui para São Raimundo, eu vou para Minas, vou para outras cidades, e eu ensino crochê. E com isso eu criei um grupo de crocheteiras, que a gente tem essa comunicação, e o Senhor me usa hoje para falar de Jesus através de uma boneca. E assim, tudo começou em 2018, eu consegui em 2018 doar 60 e poucas bonecas a uma instituição de câncer aqui no meu bairro. Eu moro em Vitória, né, no Espírito Santo. Em 2019, nós conseguimos doar 680 bonecas. Tem a bonequinha, o bonequinho. Eles são carequinhas, ficam carecas. E o ano passado, com essa pandemia toda, nós doamos 900 bonecos. Aí vocês pensam, sem ter dinheiro, sem ter salário fixo, e eu precisando até para me manter, né? Porque eu ajudo meu marido em casa. E conclusão, as pessoas mandam linha, as transportadoras, quando ficam sabendo da história, elas nos dão o transporte para enviar bonecos para os hospitais. E essas bonecas chegam como uma forma de vida mesmo às crianças. E é tão interessante que os relatos das mães que me procuram através de terem ganhado essa boneca, eu vejo que o Espírito Santo toca no coração dessas pessoas. E quantas mães eu consigo ministrar através de uma boneca? Então, por que eu estou falando isso? Não é para me vangloriar, não é para falar com vocês, larga tudo para fazer boneco, porque cada um tem seu chamado, né? Se vocês me colocar a fazer comida para um monte de gente, eu não sei fazer, mas fazer crochê eu sei. E saber o quê? Que nós precisamos acreditar nas promessas, que as promessas de Deus são realidade da nossa vida. E quando começou a pandemia, eu um dia peguei um urso que eu tinha feito de crochê e fiz uma rifa desse urso. Aí joguei na internet, eu precisava de pagar meu plano de saúde, que é caro, e ajudar na despesa de casa. Aí um dia uma irmã falou comigo assim, Rogéria, não é certo você fazer rifa. Você é uma serva do Senhor. Aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Era o que eu estava conseguindo me manter. Mas eu sou bem de ouvir as pessoas. Eu liguei para o meu pastor, que eu falo que a gente tem que honrar os nossos líderes espirituais, né? Isso é bíblico. E falei, pastor, esse mês eu fiz uma rifa e tal, me ajudou muito para eu, né, cobrir minhas despesas. E o que o senhor fala disso? Ele falou, minha irmã, infelizmente está errado. Por quê? Rifa é algo que um só vai ganhar, então é algo de sorte. Mesmo que alguém que te comprou, ele tenha comprado para te abençoar, não foi com a intenção de jogo, mas não é do Senhor. Aí eu falei, meu Jesus, o que eu vou fazer? O Senhor vai me dar uma estratégia, né? E eu não sou muito de reclamar, não, graças a Deus. Aí uma policial aqui da minha terra me ligou um dia e falou assim, Rogéria, eu precisava de uma boneca para uma criancinha que está com câncer e ela vai rapar o cabelo amanhã. Eu descobri você na internet e teria como você fazer uma boneca para mim? Eu falei, não, eu sempre tenho boneca aqui em casa. Aí eu falei, vem cá então para você buscar essa boneca. Aí ela veio, ela mora num outro bairro aqui de Vitória, veio, chegou aqui, ela tirou até a patente dela, ou coisa dela de policial, que ela veio fardada. E quando ela entrou aqui em casa, ela falou assim, gente, mas você existe mesmo. Achei que isso era até brincadeira de alguém fazer esse tipo de coisa. Olha o que Deus faz pra gente, né? Aí eu falei, não, isso acontece, é um trabalho que a gente faz, um chamado de Deus na minha vida. Aí doei a boneca para ela e ela viu uma outra boneca e falou assim, olha, essa boneca que você me deu, eu vou pôr no correio para essa criança que eu te falei, e deixa eu levar essa boneca, uma outra, porque eu quero te abençoar. E eu posso fazer uma rifa de uma boneca para você? Olha bem, eu não fiz. E o Senhor mandou outra pessoa para fazer. E exatamente, gente, o valor que eu precisava para cobrir as minhas despesas, que eu ajudo meu esposo,
foi o valor que ela me enviou, daquela rifa que ela fez lá no quartel. Então, assim, as coisas de Deus são uns mistérios tão profundos para a nossa vida. Então, assim, eu dei essa pincelada nisso porque tem dia que a gente passa aperto, a gente às vezes está desesperado e a gente não sabe o que faz, mas Deus conhece o que está dentro do nosso coração. E se nós andamos no caminho dele, ele é justiça, né? E ele é justo para não deixar faltar nada na nossa mesa, ele é justo para não deixar que nós possamos fracassar perante os nossos problemas. E nesse versículo de Romanos 28, ele diz justamente isso. Nós precisamos acreditar nas promessas de Deus. E as promessas de Deus são tantas na nossa vida que às vezes a gente até esquece, né? O Senhor fala que não nos faltará o pão de cada dia. O Senhor fala que a nossa descendência será abençoada. Ele fala que veremos os filhos dos nossos filhos, né? Então, assim, é tanta coisa. E se eu anotei alguma coisa aqui. Segunda coisa, nós precisamos discernir as circunstâncias com a ótica de Deus. Né? A gente passando nesse tempo de pandemia, a gente fala assim, oh meu Deus, mas por que isso está acontecendo? Será que é porque tudo é o fim dos tempos? A gente crê que a volta de Jesus está muito próxima mesmo, né? E com isso Jesus está voltando para muitos. E eu falo que antigamente, eu sou mais velha que vocês que estão me ouvindo, né? A gente ouvia mais os nossos pais falar, Jesus está voltando, prepara que Jesus está voltando. E hoje ficou isso mais esquecido um pouco, mas nós não podemos esquecer disso. E saber que em qualquer versão que a gente for falar, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós amamos o Senhor, né? Então, ele, independente das circunstâncias, elas estão interligadas, conectadas, conduzidas à vida do Filho de Deus a um propósito maior, que seria alcançar se acontecesse de outra maneira. Então, assim, a gente tem que falar, Senhor, eu falo que a minha vida pós-câncer, eu sou outra pessoa. Eu posso até dizer que foi uma coisa que veio muito ruim na minha vida, mas que me trouxe a paz de saber que Deus estava cuidando de mim e que vai fazer 10 anos, graças a Deus, né, que eu fiquei doente, e que em todo o tempo, onde eu estava em quimioterapia, em radioterapia, nos hospitais, às vezes eu tirava foto, né, daquelas sequências todas de deu careca, até o dia que eu não estava muito bem, e uma menina que fazia o tratamento também falava comigo, mas por que a senhora faz isso? Eu falo assim, porque eu tenho certeza que isso não é para minha morte, e quando eu contar isso para as pessoas, às vezes elas não vão acreditar. Então eu tenho a prova do que Jesus fez na minha vida. Isso é lindo, né? Saber que ele cuida de todas as coisas. E outra coisa é que o seu bem vai além do que você pensa. Às vezes eu sou o Senhor, hoje eu precisava disso. E às vezes o Senhor quer te dar muito além do que você pensa ou sonha. E ele fala na Bíblia, né, que às vezes nós não ganhamos porque não sabemos pedir. E quando eu mudei aqui para Vitória, eu morava em Guarapari, eu tive uma experiência assim, muito tremenda com o Senhor. Eu estava vindo para fazer uma quimioterapia, eu vinha na época de rádio todos os dias, e assim eu pagava 2 pedágios, mais a gasolina, o estacionamento do hospital aqui é muito caro. Então, assim, eu vinha de manhã, fazia rádio e voltava rápido, até porque se eu fosse me alimentar aqui em Vitória, ficava mais caro ainda. Com isso, meus filhos passaram no vestibular, começaram a vir para cá, e estava vindo, né, de condução, tinha esse gasto também. E o meu filho mais velho falou, mãe, vamos tentar alugar um apartamento em Vitória, já que está tudo acontecendo em Vitória, a gente muda para lá. E eu falei assim, mas eu não sei nem onde procurar um bairro residencial em Vitória. Porque às vezes a gente vai numa capital e você vai mais nos centros, onde tem comércio, para você morar é diferente, né? E eu vim um dia orando, falei, Senhor, eu preciso de mudar para Vitória. E eu preciso de um apartamento de 3 quartos. Olha bem a minha oração. Você vem de doido, né? Eu doente orando para Deus. Eu preciso de um apartamento de 3 quartos, tem que ser perto da escola tal, que é onde meus filhos estudavam, eles conseguiram passar na federal.
Tem que ser perto da igreja, perto do supermercado, perto do hospital onde eu faço tratamento, que tem uma vaga na garagem, na época a gente tinha carro, que tem uma sacadinha na sala, que eu gosto de uma sacadinha, mesmo que seja pequenininho, e foi conversando, tipo, Deus, coisa de doido, né? E que seja o mesmo preço que eu pago do aluguel onde eu morava, que era Guarapari, que na época era um salário, com um condomínio. E eu cheguei no hospital, tinha uma mulher do meu lado para fazer radioterapia também, e nós começamos a conversar. Eu estava na 25ª rádio e eu nunca tinha parado para conversar com aquela mulher. E geralmente ela entrava, fazia rádio e depois eu entrava. Aí nesse dia ela falou, começou a conversar comigo e me perguntou assim, por que você acha que você teve câncer? Aí eu falei com ela assim, mas por que eu tenho que achar que não eu, teria que ser outro, né? Porque na Bíblia fala que o Senhor não nos dá o nosso fardo além das nossas forças. Mas a rádio é muito rápida, aí ela falou assim, eu vou fazer rádio, depois você faz, e a gente, vamos bater um papo? Eu falei, vamos. Aí começamos a conversar e ela foi me contar a história dela, porque ela descobriu que ela estava doente, e ela falou que colocou uma pessoa para morar na casa dela e o marido dela teve uma relação com essa pessoa e para ela foi um trauma muito grande. Ela entrou em depressão, acho que ela adoeceu por causa disso. Aí eu falei com ela assim, mas e aí, você tem filho? Ela me contou, eu tenho 2 filhos, um casal. E o que acontece? Na separação, ele me deixou um apartamento, ele não dá atenção para os meninos, me deixou um apartamento em Vitória, olha bem, gente, no mesmo dia, me deixou um apartamento em Vitória e eu já tentei alugar, mas o Senhor fala comigo assim, não aluga para essa pessoa. Eu nem sabia que essa mulher era serva do Senhor. Aí eu falei, mas como que é seu apartamento? E ela me respondeu a oração que eu tinha feito. Ela falou comigo assim, ele tem 3 quartos. Você conhece o Jardim Camburi? Eu falei, não. Pois é, ele tem 3 quartos, tem uma vaga na garagem. Ele é perto do supermercado Carone, eu nem conhecia. Ele fica perto da UFES e perto do IFES. Um filho meu ia estudar na UFES, o outro no IFES. Ele tem uma sacada na varanda. Vai ser o primeiro morador, ninguém nunca morou nele. Aí eu comecei a rir. Aí ela falou assim, mas por que a senhora está rindo? Eu falei assim, porque eu vim para fazer a radioterapia e fiz literalmente essa oração do Senhor, que eu precisava de alugar um apartamento. Aí eu falei com ela assim, mas quanto você quer de aluguel? Só para fechar a conversa. Aí ela falou assim, um salário. Eu falei assim, é de Deus. Aí ela falou comigo assim, não precisa de que aqui na cidade grande é muito difícil a gente alugar um apartamento de alguém que não conhece, né? Precisa de ter quanto fiador, de apartamento citado. Aí ela falou assim, Deus manda falar que ele é para alugar para você. E eu estou nesse prédio até hoje. Então, olha bem, o cuidado de Deus com a nossa vida em detalhes. Então, meus irmãos, não tenham vergonha de orar e falar assim, Senhor, eu preciso disso desse jeito. Porque o Senhor nos ouve, né? E a gente canta muito aquele hino, né? Sei que Deus responde as orações, né? Pois eu mesma já provei, sei que Deus responde. E a gente tem que usar isso, a nossa arma é a oração. E é ela que põe o inimigo por terra, né? Mesmo naqueles dias que a gente está, né, com problemas, tem muitos dias de choro, eu também sou chorona. E outra coisa que eu notei também, a sua relação com Deus precisa ser como Deus espera. Porque às vezes a gente quer ter uma relação com Deus, mas do nosso jeito. Senhor, é tão difícil acordar de madrugada para orar? Mas é necessário. Senhor, é tão difícil, às vezes, a gente estar aqui 10 horas para ouvir as pessoas falarem, ou meia-noite nos intercessores, né? Ou ir para a igreja, ou fazer um jejum, mas é necessário. A relação com Deus tem que ser de acordo com o que Ele quer, para as coisas cooperarem do bem daqueles que amam Ele, né? Então, assim, e outra coisa, a gente precisa ser frutífero. Eu não posso andar só em árvore do meu irmão, né?
Ah, meu irmão, ele está na bênção, então eu vou colar nele. Mas eu também quero a minha bênção, né? Não tem aquele hino, preciso da minha bênção, não vou desistir. Sem ela, eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar, né? Então, assim, isso tocou muito no meu coração para falar para vocês. Nós precisamos ser mulheres frutíferas, homens frutíferos, pessoas que, mesmo que às vezes é difícil, que a gente, quando é uma mulher de oração ou de intercessão, às vezes a gente está precisando de que alguém leva o nosso fardo e alguém nos diga, ô minha irmã, ora por mim hoje. Hoje o negócio está difícil, eu às vezes não posso contar meu problema para ele. O que eu faço? Largo a minha carga, guardo ela e vou orar pelo outro irmão. Por quê? Se nós estamos carregando o nosso irmão, às vezes, no colo, no ombro, o Senhor está cuidando de nós, né? Porque a gente ora tanto, Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Então, o pão não é meu, o pão é meu e o pão é seu, né? Então, assim, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, para falar para vocês. Então, assim, que a gente tem que descansar em Deus e saber que as nossas incertezas, Ele torna em perspectivas. O Senhor age justamente naquilo que a gente acha que é o mais difícil. Então, vamos descansar, mas vamos ser frutíferos, vamos abençoar, né, a quem nos abençoa e pedir que o Senhor esteja sempre conosco, tá? E eu queria ver se a irmã cantasse mais um hino aí. É tão bonito ver você cantando. Espero que eu tenha abençoado a vida de vocês. Amém, minha irmã. Foi uma